Pessoa acompanhou. Fala pessoal, tudo bem? A segunda-feira foi de reapresentação aqui no Ninho do Urubu. Depois de 35 dias de férias, o grupo voltou aos trabalhos. Eles que não apareciam desde a final do Mundial de Clubes contra o Liverpool. Das caras novas, dos 5 reforços, 4 a gente já pôde ver em campo, uma atividade quase inteira física. O zagueiro Gustavo Henrique, o volante Thiago Maia e os atacantes Pedro e Michael. O também atacante Pedro Rocha ficou na academia, assim como o Diego Alves e o Rafinha. Falar agora de ausências, uma que já era esperada, Gabriel Barbosa, o Gabigol. O contrato de empréstimo dele se acabou no final do ano passado. O Flamengo ainda negocia a transferência definitiva dos direitos. Inclusive o vice-presidente Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel estão em Milão para tentar um desfecho ainda nessa semana. Quem também não apareceu nessa segunda-feira aqui no Ninho do Urubu foi o zagueiro espanhol Pablo Mari. A gente lembra, na última sexta-feira chegou a ir a Londres, fez exames médicos no Arsenal, mas o clube inglês e o Flamengo não se acertaram nos termos da transferência. Com isso, o Mari voltou. Óbvio que esse assunto foi uma das conversas da primeira entrevista de Jorge Jesus nessa temporada. Vamos ver o que o Mister falou sobre Gabigol e Pablo Mari. São dois jogadores com dossiês completamente fechados. O Gabi não é jogador do Flamengo, o Gabi é jogador do Inter de Milão, o Pablo sim, o Pablo é jogador do Flamengo. O Pablo foi, como a grande maioria dos jogadores destacaram pela brilhante época que fizeram. Tem mercado, tem procura, mas isso está entregue ao departamento, neste caso, diretivo. E esse é um assunto que importa e muito para o Mister, até porque quando ele foi perguntado sobre uma renovação de contrato, o dele vai até junho com o Flamengo desse ano, ele disse que prioridades estavam à frente dessa conversa com a diretoria. E citou Gabigol e Pablo Mari. Mostrou até um otimismo maior com relação ao atacante. Vamos ver o que falou Jorge Jesus. Comecei hoje o meu primeiro dia e a partir daqui vamos de certeza falar. Há outras coisas com prioridade, como é o caso, como vocês falaram agora, do Gabi, do Pablo Mari. Acho que nesse momento essas duas questões para a equipa têm mais prioridade, se calhar que a minha. A gente lembra que o Flamengo está jogando o Campeonato Carioca com o técnico Maurício Souza, um grupo formado de jovens que não são considerados parte desse elenco principal. Esse time ainda joga na quarta-feira, enfrenta o Fluminense no Clássico no Maracanã às 8h30 da noite, e o Jorge Jesus aí deu a notícia, a novidade. Já a partir das últimas 2 rodadas da Taça Guanabara, contra Resende e Madureira, ele vai utilizar o grupo principal, se não todos os jogadores, boa parte deles. Nós vamos aproveitar os jogos do estadual para fazer a pré-época. A palavra certa é mesmo esta. Os jogos do estadual para nós vai ser a nossa pré-época. Ou seja, a equipa que tem vindo a jogar vai jogar ainda quarta-feira contra o Fluminense. E depois, dia 3, no Maracanã, contra o Resende, já joga a maior parte destes jogadores que faziam parte o ano passado do elenco, mais os que chegaram. Grupo principal já com data marcada para estrear nessa temporada, no dia 3 de fevereiro, e o Jorge Jesus respondeu também porque ele voltou antes. Reapresentação marcada para essa segunda-feira, dia 27, mas desde semana passada ele já estava aqui no Ninho do Urubu. Diz que queria conhecer os jogadores e também falou o que esse Flamengo ainda busca, o que falta o Flamengo conquistar. Eu quis estar próximo e também quis estar próximo dos jogadores novos que foram contratados, que portanto tive a oportunidade de já individualmente falar com eles, ganhei tempo, porque é assim que eu sei trabalhar. Essa final ficou-nos, a mim ficou, atravessada na garganta, e esse é um dos meus grandes objetivos individuais, é chegar lá novamente e ganhar o Campeonato do Mundo. Tá aí o Jorge Jesus, mister que inclusive chegou a montar um time na parte final da atividade, os últimos 15 minutos. A gente lembra, ele não contava com o Diego Alves, com o Rafinha e obviamente não tinha o Gabigol, que ainda acerta a sua permanência. O time que a gente pode considerar titular tinha o César no gol, o Berril atuando improvisado na lateral direita, a zaga com o Matheus Tuller e Rodrigo Caio e o Felipe Luiz na esquerda. Meio de campo com William Arão, Gerson, Everton Ribeiro e aí na frente Arrascaeta, Bruno Henrique e Lincoln. O time reserva, a gente chama a atenção para o trio ofensivo.
Vitinho, Michael e Pedro. Óbvio, o Thiago Maia também estava ali no meio de campo, Gustavo Henrique na zaga. As novidades do Flamengo participando desse primeiro treinamento. O Flamengo vai com seu grupo principal a partir do dia 3 de fevereiro, jogo contra o Resende. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos. Essa partida que seria no domingo passou então para segunda-feira, Flamengo e Resende no Maracanã, com o time principal do Flamengo. Pet, Jesus disse, esse Mundial tá aqui, ó. E agora, ao que tudo indica, enfim, acho que as maiores perspectivas são de manter o elenco titular do ano passado, enfim, com a permanência do Gabigol. A informação que a gente tem é que está só pela assinatura da Inter de Milão, que as questões contratuais que envolviam a Inter e o Flamengo já foram sanadas, falta só a Inter assinar. E essa dificuldade aí da transferência do Pablo Mari para o Arsenal devem manter o Pablo Mari aqui no Rio. Chegaram 5 reforços. As chances aumentam significativamente para um título mundial em 2020? Primeira coisa é se conseguir manter todos os jogadores do ano passado, então chance ainda aumenta, porque vai ter mais entrosamento, mais confiança do próprio time, dos jogadores, o treinador ficou, então fica tudo isso. Ótimo. Ponto, começou com o pé direito. Aí faz umas contratações pontuais de algumas posições onde precisa um pouco de ter reposição adequada, porque ano que vem, esse ano vai ter algumas vezes que os jogadores vão ser chamados para a seleção, ou pré-olímpica, olímpica, o principal, ou a estrangeira, né, em caso de Arrascaeta. Então precisa um pouco de reforço. Fez isso. Mas por outro lado, os adversários também, o caminho até uma final de Libertadores, que é o que vai credenciar o Flamengo, classificar o Flamengo para uma final do Mundial, não fica mais dificultado? O elenco está mais entrosado. Por outro lado, os adversários não conhecem melhor o time do Flamengo também? Pode conhecer, não importa. Se você conhece melhor, desde que eu esteja em melhor forma. Você vai me conhecer, você vai dar seu máximo. Mas se eu estiver bem treinado, bem preparado, bem entrosado, com confiança, eu sou superior. Então eu vou ter mais chance de vencer. Não vou vencer sempre, lógico. Mas aí, falando um pouco de Mister, porque Mister agora inicia o trabalho de novo, um pouco molesto, digamos, incomodado com aquela final. Mas o Flamengo fez uma boa final, fez um bom primeiro tempo, não conseguiu ganhar o título, mas perdeu para um time que, naquele momento e agora, talvez, o melhor time do mundo. Então, nada que perdeu. Não, simplesmente nenhum demérito para o Flamengo. Nenhum demérito. O Liverpool ganhou. Parabéns para o Liverpool, e aí o Flamengo tem que chegar de novo. O Liverpool, quantas vezes precisava chegar, estava chegando, tinha perdido uma final da Champions pelo Real Madrid. E depois ganhou. Então o Flamengo chega depois de 38 anos, a final da Libertadores, e ganha. Você quer chegar depois de 38 anos no final do Mundial e ganhar de primeira? Hoje mudou um pouco. Logicamente que tentou fazer isso. Mas se conseguir voltar... Quem sabe 39 anos depois, então, né? Se voltar por 39 ou 40, ótimo. Então vai tentar voltar, Jesus vai tentar voltar a isso, que é muito bom que tem motivação. Porque se você está motivado, está movido por um objetivo, então você tem mais ganas para trabalhar. E aí é muito bom para todo mundo. Pablo Mari, nesse bate-volta de Londres, porque ele chegou a viajar para Londres, para ir lá para o Arsenal, parece que o negócio não rolou, tende a não rolar, mas enfim... mal explicado. Mal explicado. Mas questões de contrato ali, parece que Flamengo e Arsenal não chegaram a acordo em relação a contrato. O jogador, se não for de fato, ele volta frustrado? Eu acho que muito mal explicado. Porque se trata de um Liverpool, de um Arsenal, um time do Premier League, um dos grandes times. O jogador chegou a viajar? Se trata do Flamengo. Então, essa de formatar o contrato, forma como isso vai acontecer. Liberamos para viagem porque estamos de férias. O que te parece? É uma história mal contada. Alguém está escondendo as informações, porque não acredito que quando você vá, 99% de casos, quando você vá para fazer exames médicos, que todos os termos de contrato já foram combinados, concordados. Às vezes, assinados. E você vai lá para fazer exame médico, confirmar que está bem. Então, podemos viajar. O que aconteceu? Um mau acordo, um acordo não foi feito, ou não passou nos exames médicos? Não podemos pensar o que quisermos, porque não tivemos uma resposta esclarecida ainda do Flamengo no Palmeiras. Ele vai chegar, vai voltar,
a gente pergunta para o Pablo Mari o que aconteceu. Se ele for falar abertamente a respeito disso, né? E com a chegada do Gustavo Henrique para essa temporada, a saída do Pablo Mari seria... O quanto ela seria sentida, de fato? Tanto que precisaria trazer mais um zagueiro. Pensava-se em Léo Pereira. Inclusive, agora a negociação está congelada. O Flamengo chegou a conversar com o Atlético Paranaense, agora com a volta do Mari, ele, opa, pera aí, vamos ver no que isso vai dar. Exatamente. Então, o Gustavo Henrique chegou, mas o Rodolfo saiu. Então, um por outro. Então, se tivesse saído concretizada ou confirmada a saída do Pablo Mari, que fez uma temporada 2019 muito boa e se encaixou no time